Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Elson Barbosa com mais um Pod Brabo para você. Lá no Spotify vai estar em breve todo o episódio e algumas pílulas, né, no YouTube e nas redes sociais. Hoje estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, uma especialista, né, que deu um trabalho para trazer ela aqui no nosso Pod Brabo, porque ela é muito ocupada. Lorenice Barbosa, ela é formada em administração de empresa, especialização em mercados internacionais, né? E muito mais. Claro que tem um currículo aqui invejável, gigante. Mas, Lorenice, seja bem-vinda, né, ao Pod Brabo, né? O luxo, ele não é uma indústria, né, oficial. Perfeito, Então, ela é um mercado, né? perfeito. Ela é um nicho, que a gente considera nicho, mas hoje ele envolve bilhões, né? Nós temos até, inclusive, a pessoa que mais movimenta e Sim. mais caro do mundo, que tem de validade e de tudo, é o Bernard Arnault, Que é o francês lá. que é o francês. Ele hoje é a pessoa mais rica do mundo, Perfeito. que é com o luxo. Ele veio do luxo, né? Então, o luxo, quando as pessoas elas têm a percepção só sobre o glamour, Sim. a gente desmistifica mostrando o negócio, Perfeito. a geração de empregos, a geração de riqueza, a geração de qualificação de mão de obra por trás de tudo aquilo. Uma indústria que eu chamo de indústria do luxo. Perfeito. A indústria do luxo, ela sempre é o carro-chefe que puxa todas as outras indústrias. Olha que legal. Ele está sempre à frente de tudo. Ele é o benchmark de marca, Olha, né? Tudo que você está... se você quer trabalhar uma marca, você pode olhar para o mercado de luxo que você consegue Ele já entender. está à sua frente antes de você ter percebido. E a sua consultoria baseia nisso quando você vai dar uma consultoria para alguém? Sim. Que você está talvez um ano à frente de tudo isso que vai chegar ainda? Uhum. O mercado de luxo, você tem que pontuar algumas coisas. Certo. Né? O que é, então, o luxo enquanto negócio? Perfeito. Diferente do luxo enquanto consumidor. Bacana. Então, a minha visão e o meu encantamento, vamos retroceder àquela pergunta da minha história, Certo. é a gestão deste negócio. Por quê? Porque nós estamos lidando e falando de empresas que estão há 200 anos É verdade. no mercado. É verdade. Então, assim, elas são, no mínimo, resilientes. E você falou de 200 anos, você pega a L'Oréal. Até hoje, os herdeiros da L'Oréal, né, que já passou aí de mais de 100 anos, Sim. esses herdeiros, eles vivem em castelos, você acredita? Sim. Olha que você falou uma coisa que muito realmente interessante. tem que fazer essa conexão. Uhum. E agora, sempre o meu olhar, ele é obsessivo pela gestão. Perfeito. Né? Então, esse encantamento veio onde? Quando você perguntou como você se encontrou com esse negócio. Quando você se encantou. Eu me encantei no entendimento de que como elas sobrevivem há tantos anos sendo relevante, elas serem audaciosas, inovadoras. Que legal. É atemporal, então, Loura? Eu posso falar? Elas são atemporais. Olha. No sentido de que elas investem no legado delas. Que elas respeitam o que elas construíram. Contudo, elas continuam dialogando na contemporaneidade. Que legal. Loura, você fala isso. Eu também trabalhei um quarto de século com brand e marca. O quanto eu valorizo isso, né? E você traz isso à luz desse bate-papo nosso, no sentido de... E realmente todas as grandes marcas que entenderam que trabalhar a marca, né? Trabalhar isso, elas realmente conseguem perpetuar. Todas as grandes marcas vêm na minha cabeça aqui, todas elas passou de 100 anos. Uhum. Né? E aí você entende que realmente o conceito do luxo vai muito além, né? Igual você falou. E aí que você poderia me falar, e o luxo está muito atrelado à qualidade, né, Loura? Por quê? Você falou uma palavra obsessiva, me chamou a atenção. Por que o luxo é tão obsessivo com a qualidade? Já emendando outra pergunta, por que as pessoas comuns que têm um negócio, que têm uma clínica, que têm... não entende isso da forma que você me falou, da forma de gerir, de gestão mesmo? Uhum. Essas empresas, o encantamento delas e a curiosidade
para mim, enquanto administrativa, enquanto gestão, enquanto entendimento de mundo, é o seguinte: elas passaram por todas as crises, as maiores, as mais pesadas que o mundo já viveu. Eu vejo empreendedores hoje que, diante da primeira dificuldade, ele já acha que aquilo é uma dificuldade. Então, eles são inspirações para qualquer segmento de negócio. Verdade, Né? é verdade. Eles passaram por guerras, primeira, segunda. Nós estamos aqui falando de empresas de 1800. Perfeito. 1817, né? Século Então, XVIII, XIX. Século XVIII. A Hermé, por exemplo, ela é de 1837. Meu Deus. Né? Então, eles têm história para contar. Perfeito. E se eles têm história para contar, eu quero aprender. Legal. Ele veio ao meu encontro profissionalmente, assim, na minha época de faculdade ainda. Eu fazia faculdade. Lá em Brasília? Isso, lá em Brasília. Foi aqui. Eu fiz comércio exterior e relações internacionais, sim. Então, você não é brasileiro, não? Né? Não, eu nasci em Tuiutaba, mas morei em Iturama. Certo. Ou seja, vim de um lugar e de tudo que, teoricamente, não conversa com isso. Contudo, você é uma braba? É uma brava, uma brava. Me identifico muito com o livro, né? Exatamente por isso. Que legal, isso porque aí. Você... Só vem brabo e brava nesse podcast, viu, Loura? O brabo é aquele que escolhe, né? Ser dono e protagonista da sua vida. Não, repete isso aí que eu gostei. Eu gostei do que você falou. O brabo é aquele que escolhe a vida que ele quer. Ele quer ser protagonista da sua vida. Por isso que eu falo, a vida que você vive não é a sua vida. A vida que você vive é a vida no qual você dá foco. Isso, exatamente. Hoje eu respondo muitas perguntas e questionamentos, né? O que você é? Ou as pessoas, elas estão muito apegadas com o ser feliz, né? Hoje, esse mundo, todo mundo quer ser feliz. Isso. E eu falo muito para todo mundo, para mim, para as minhas filhas. Antes de Você tem 2 filhas? Eu tenho 2 filhas. Como é que elas chamam? Ariadne e Ariana. Nós vamos falar delas aqui daqui a pouquinho. Sim, daqui a pouco. Você me contou uma história e eu fiquei encantado. Elas são, para mim, né? É o meu encantamento de mundo, né? Que bacana. Então, incrível. Mas o que eu digo para as pessoas, até para o meu cliente, para os nossos empreendedores, enfim, esse é para a vida, né? Para a vida. As pessoas costumam dissociar negócios, né, de pessoal com profissional. Eu não. Eu acredito que nós somos um uno, né? Nós somos um todo, que tudo está conectado com tudo. Eu acredito nisso também, Loura. Não há como Mas eu fui educado da outra forma que você falou. Exatamente. Mas não tem como, né, Loura? Não tem como da gente se dividir, né? E eu falo isso de você. Você está gravando aqui comigo, vai ter milhões de pessoas vendo aí depois. Mas eu tomo café com você e é a mesma coisa. A mesma coisa. Não muda Nossa nada. É a mesma. A gente transita por você ambientes. E a gente tomou vários cafés. Você é a mesma pessoa. Então, não tem que... A gente tem que ser coerente, né? Isso que é. Coerência. O mercado de luxo, retornando, né, ao tema, para poder quem te assiste, seus seguidores, entender que isso é essencial. Perfeito. Coerência. Coerência. A coerência. Se você é simplesmente um slogan, você não vai conseguir se conectar com o seu cliente. Né? E você fala, as marcas de luxo fazem isso, né? Faz isso assim, Sim. com bastante negócio, eu trabalho brand. Elas são, a marca de luxo vende qualidade? Vende. Vende um posicionamento? Vende. Olha que coerência. Isso. No mercado de luxo, nós podemos sair um pouquinho do raso. Sim. E mergulhar um pouco. Perfeito, vamos. A qualidade, ela já não é nem diferenciação no mercado de luxo. Não é mais? Há muito tempo, ela nunca foi. Certo. A qualidade, ela já é entendida como isso já está resolvido. Perfeito. Se você está posicionado no mercado de luxo, qualidade já não se discute. Já parte da premissa que a qualidade já existe há muito tempo. Então, assim, a qualidade, ela não é diferenciação. Enquanto nós temos hoje empreendedores e empresários fazendo marketing porque a qualidade está incrível, você falou ele precisa se atualizar, qualidade não é mais porque a qualidade não é diferenciação né? competitiva. Loura, e eu vou te contar uma história aqui, eu nunca contei isso pra ninguém, né? Vou adorar Todo mundo saber. vai saber. Eu fui na Europa e aí eu entrei na Gucci. Nunca contei isso nem pra Bruna, que é minha esposa. Olha! Aí eu olhei, né? Falei, cara, aí o vendedor veio me atender, e aí é outro nível. Veio me atender, eu tava lá e tal.
E aí eu falei, e esse tênis aqui? Tipo assim, a vendedora falou, não, esse aqui é, sei lá, esse tênis aqui é 12 mil. Uhum. Ah, e esse aqui, 18, beleza. Uhum. Tipo assim, você vê que a experiência é diferente. Atmosfera. A atmosfera é diferente. Não tô falando nem do preço. Ela não falou de qualidade pra mim. Eles não falam em preço. Não fala, assim, eu fui como Sim, curioso. lógico. Eu fui como curioso. E aí eu falei, cara, como é que é a diferenciação, assim? Mas óbvio que aquilo ali, igual você falou, tem um século de história para chegar nesse momento. Uhum. Porque hoje, igual você falou, o cara que tem um negócio, né, ao invés dele entender que o negócio dele é muito além da qualidade, que é muito além do produto, Ela já não é né? discute. Ela Então, nem se discute mais esse o que tipo a de Gucci qualidade. foi lá e o tempo que eu fiquei lá, uns 30 minutos, eles me venderam uma experiência. Uhum. Né? E aí, eu faço uma pergunta para você. O mercado de luxo, assim, ele preocupa muito com a experiência do cliente? Ele não preocupa muito. Ele é a obsessão. Você É o que disse você que adora essa palavra. É que você me falou. É Então, obsessiva na aí gestão. aí que tá a diferenciação. Ele quer São oferecer, não é o obsessivos. sapato, não é a blusa, não é o cinto, ele quer oferecer uma experiência. Experiência. Por que a gente fala aí? Um relacionamento genuíno. Perfeito. Você não fala no seu livro Sim. sobre a liderança genuína? Isso é liderança genuína. É você ter comportamento, conexão e relacionamento genuíno. E eu consigo fazer isso para qualquer negócio? Qualquer. Se eu sou um vendedor de imóveis de alto padrão, eu consigo desenvolver? Você consegue desenvolver qualquer tipo de segmento que você vai ter. Isso vai ser útil. Perfeito. Né? O mercado de luxo, ele é um mercado que você não precisa, não deve e nem é para todos. Entendi. Entende? O que eu trabalho é levar o meu cliente, Sim. como consultora e como mentora, qualquer coisa que ele tenha me requisitado, que ele vá encantar o cliente dele. Esse é meu trabalho. Legal. Fazer com que o meu cliente encante o cliente dele. Perfeito. Eu não trabalho com a mágica ou o encantamento. Perfeito. Entendeu? A gente se trata de um negócio que tem regras rígidas e que eles têm códigos. Perfeito. Que é uma outra palavra que ela é essencial no mercado de luxo. Você me falou Os já. códigos, aquilo que você recebeu na sua experiência ao introduzir na loja, aquela experiência. O que é uma experiência? Todo mundo me pergunta, o que é uma experiência? Perfeito. Para mim, a experiência, ela é uma ferramenta estratégica de encantamento. Por isso essa E obsessão. de conexão com a emoção. Perfeito. Porque o mercado de luxo nunca se fala de funcionalidade. Perfeito. Ele não faz e ele não supre em você uma necessidade, mas ele trabalha com desejo. É só isso. Então são os gatilhos mentais da emoção. A emoção. Que legal. Você, por exemplo, me perguntou sobre o cliente. Isso é para qualquer segmento? Sim, todos os segmentos poderão se beneficiar do mercado de luxo. Perfeito. Agora, nós precisamos entender onde eu estou posicionado e qual é, né, o meu lugar na minha jornada. Perfeito. Né? E para isso, você precisa, sim, de ter alguns pré-requisitos. Perfeito. Fazer tudo a todo momento não funciona. Isso. Não. Aquilo que eu sempre falo. O que é o segredo? Você não pode estar disponível para todos o tempo todo da mesma maneira. Nossa, eu falo isso com minha esposa Bruna o tempo inteiro. E assim, olha, você traz conceitos que às vezes as pessoas relutam. Relutam. Né? Relutam e é tão óbvio. E tem um amigo meu, que eu gravei um podcast com ele, ele adquiriu uma franquia. E a franquia tem mais de 150 anos. Pois é. E aí, ele falou assim, não, eu vou inovar, eu vou mudar tudo. Loura, em 3 meses, quase que ele quebra com a franquia. Destruiu a história. Aí, chegou o diretor dele e falou assim, amigo, segue só os códigos que você acabou de falar. Ele reviu, seguiu o código. Hoje o cara ganha... Hoje ele tá nos Estados Unidos, ganhando prêmio. Porque ele entendeu, nossa, o Elcio, eu tentei mudar, o negócio há 150 anos. E você falou, tem código. Tem códigos que você tem que seguir. Exatamente. E são eles que ditam
Por que que uma marca, né, no mercado de luxo, principalmente, ele não vai suprir necessidade, né? Então, ele é uma promessa, É uma promessa, né? né? E a promessa, ela tem que ser cumprida, Certo. porque ela gerou expectativa. Perfeito. Na primeira frustração que essa jornada, essa experiência, ou esse contato com uma marca de luxo, ela se frustra instantaneamente. Perfeito. Então, por isso a obsessão, sabe? Por isso dá surpresa com essa palavra. Às vezes ela fica, as pessoas se É, surpreendem. porque obsessão é eu vou fazer. Você tem que ser Obcecado. obsessivo na gestão. Perfeito. Na gestão. Na gestão. Na gestão. Porque são todos os pontos de contato. O Perfeito. mercado de luxo, eu costumo dizer que o mercado de luxo não perdoa. Você não tem uma segunda oportunidade. Olha, de errar. É, ele é cruel também. ele é cruel também. Mercado de luxo é cruel. Ele é cruel. Por isso que ele não é para todos. Perfeito. Então, você tem que entender se isso é para você. Porque a partir do momento que você se posiciona, você não tem como retroceder. Né? Como é que é aquela Eu frase gosto que do você me Ferreirinha, fala? isso, que é para quem não assiste, não tem não tem essa familiaridade com isso, Ah, ele tem um livro que é O Paladar Não Retrocede, né? certo. E o paladar não retrocede. E isso não é só nisso, no livro Isso ou em veio- nada. Isso é na isso. vida. Na E, vida. e isso veio do mercado de luxo, essa frase? Essa frase é do mercado de luxo. Ah, Que as pessoas, no dia a dia, no comum, né? O Ah. consumidor padrão, ele não está educado para entender isso. Mas vamos trazer experiências e exemplos práticos que eu gosto, né? Você já perguntou quem eu sou? Eu sou a pessoa do fazer. eu sei. Eu gosto de Você concretizar. é a pessoa da execução. Eu sou apaixonado por pessoas que Eu amo executam. executar. Eu Então. adoro a teoria. Poderíamos sentar aqui, eu te contar todas as histórias das grandes marcas de luxo e tal. Mas isso está no Google. Então, mas isso pode ser um segundo momento, porque é Pode, encantador. é, Eu também, é. me encanta. É a magia. É a magia. É a magia. Perfeito. Mas isso que nós falaremos hoje, estamos falando, o seu consumidor não tem que saber. É. Né? E aí, por isso que você também eu vou usar de novo, obcecada pela execução, é isso? Isso. Porque e você falou, e eu tô. Disciplina. Cara, eu tô tendo uma aula. Disciplina. E você me falou assim, o Elson, aí quando você fala, e eu tenho a mania de pegar. Você falou, cada ponto de contato é uma Tato. experiência. E se eu errar no ponto de contato, o mercado não perdoa. Não perdoa. Coisas no dia a dia e até banal. Todos nós vamos a um médico, não vamos? Vamos. Em algum momento na vida. Nós Perfeito. vamos ter acesso, né? Sim. E você vai a um médico que ele é amador, você vai fazer uma cirurgia. Você vai optar por um que seja um doutor, que tenha doutorado, especialista, o menor. Você entrega a sua filha, sua mãe, você, a sua vida, a alguém que é amador? Não, Não. jamais. Jamais. Então, é sobre isso, né? A vida é isso. O mercado de luxo, quando você tem esse contato e que você chega, se quem for te atender à porta já te frustra, Olha, ele já eliminou toda a experiência seguinte. o primeiro. Aí você fala assim: eu tenho uma boutique de moda, mas a pessoa que recepciona, se ela não entender os códigos de recepção, ali já Isso. desencantou tudo, já não serve. Você já perdeu o encantamento, né? A magia, que eu falo. Sim, Não tem magia mais. porque naquele primeiro ponto de contato eu não soube. Isso é uma experiência banal que eu te disse do médico. Sim. Ela por exemplo, nossa, eu Sim. vou em um médico que ele é especialista, ele tem uma clínica super de alto padrão, muito conceituado. Eu pagarei uma cirurgia ou um atendimento ou alguma coisa que será caro para mim, né? Porque Certo. caro não existe, eu canso de dizer isso. Perfeito. Não existe preço, e nem caro, e nem barato. E nem barato. Né? Perfeito. Mas eu estou indo na expectativa de que eu estou indo no melhor. Na clínica mais bonita, mas quando aquela pessoa, a sua funcionária que te atende no WhatsApp, de maneira que não está, né, tendo a coerência com aquilo que você esperava, ali você já se frustrou. Talvez ela já legal. termine ali. Você não vá por falta de ter sido bem atendido. Quantas vezes isso acontece? Nós, Isso- milhões. Nossa, isso é nossa rotina.
né? Eu gosto muito de tal lugar, mas eu atendi mal. Você não retorna, né? É verdade. Então, quando a gente fala Por isso que agora você fala, é cruel mesmo. ele é cruel, mas contudo... Tem uma estatística, Loura, me desculpe interromper, eu quero acompanhar seu raciocínio. É assim, tem uma estatística que fala assim o seguinte, e é uma estatística de marketing, que fala assim o seguinte, quando você é bem atendido num lugar, você não conta pra ninguém, nem pro papagaio, nem pro esposo. Você não conta porque você entende que é obrigação do cara te atender. Olha o que você acabou de falar. Tem uma estatística, é uma obrigação. Quando eu sou mal atendido, e eu peguei essa estatística nesse artigo, agora em 2023, fala que quando eu sou mal atendido, eu conto no mínimo para quatro pessoas. Uhum. Exatamente, né? Olha aqui. Então, igual você falou, é cruel, porque eu vou contar para minha amiga, para o meu esposo, para minha esposa e para o meu papagaio. Nos nossos canais hoje, eu penso até que antigamente era 4. Não, Nós estamos com o digital aqui, eu vou falar mal para milhões. Um amigo meu então, falou, você multiplica isso 4 vezes 4. Você conta para 16 pessoas. No mínimo. Exato, no mínimo. Exato. E aí a gente fala que, olha o quanto é importante a gente falar, porque as pessoas às vezes deturbam, né, o que é luxo. Deturpam, sim, deturpam. E aí quando eles entendem que o luxo começa numa recepção de uma clínica, na recepção via WhatsApp, na recepção da sua loja. Todos os pontos o cara de contato. Imagina, um cara que vende alto padrão, vende carros de alto padrão. Se ele não sabe conversar com esse cliente, no primeiro ponto de contato, o cliente desiste. Já desiste. Não tem sequência. Porque as pessoas hoje, você tem que entender também o contexto de mundo que a gente vive hoje. Ninguém tem mais tempo a Como é que é o mundo hoje, na sua perspectiva, Loura? Como é que é o mundo hoje? Assim, eu sei que você estava viajando no mês passado, né? Quase rodou o mundo todo. Como é que está o mundo pós-pandemia? Eu vou posso retroceder um pouquinho nos contatos do luxo, né? Para as pessoas também se beneficiarem disso. Sim. Voltando para isso, para o seu negócio. Perfeito. Né? Nosso empreendedor, eu trabalho, né, com uma transversalidade muito grande de negócios. Né? Então, legal. Eu sempre trabalho nessa perspectiva, na perspectiva de você. Qualquer segmento pode, né, se beneficiar sobre o mercado. Perfeito. Então, nós precisamos pontuar e colocarmos coisas. Perfeito. Né? Porque eu vou ter essa consultoria, eu vou virar luxo? Não. Eu vou virar premium, vou virar... Não é isso. Você terá as pílulas que você fala no livro, né? Certo. Que eu também gosto de falar. Contudo, alguns precisam de pílulas, outras precisam de um vidro inteiro. Legal. Então, legal. A gente tem que ter a sabedoria, né? E a percepção e também o sintoma. Eu falo muito Perfeito. de sintomas do que você precisa, né? Não são todos os mercados e nem as atividades que elas podem estar no mercado de luxo. Perfeito. Então, ela precisa ter algumas premissas. Tudo que é artesania. A artesania e o handmade, ele é o core, né, de o mercado de luxo. Que legal. É humanização. É o contrário de tudo que o mundo de hoje, vamos fazendo, indo e voltando, porque você acabou de perguntar. Sim. Tudo que o mundo hoje, né, está valorizado, hiperconectado, o mercado de luxo, para ele, o valor é o do humano. Que legal. Tanto é que quanto mais a percepção que a humanidade, o trabalho humano esteja desenvolvido naquele produto, mais caro ele é. Olha. No mercado de luxo é assim. Né? Que bacana. Ou no alto padrão. Sim. Quanto mais, né, demanda de tempo, de habilidade, de dedicação, de treinamento, quanto mais eu, né, tive pessoas envolvidas nesse processo, mais caro ele é. Olha que legal. Isso é valorizado. Sim. Então, o que eles resgatam, que eu acho incrível, né? Essas grandes empresas, né? Que até esse grupo mesmo, o LVMH, né, que é o maior grupo do mundo. Do mundo, né? Do mundo, né? Ele tem várias melhores marcas, as marcas mais chosas. É ele e o outro, Kering. São os dois conglomerados do mercado de luxo. Que juntou todas as marcas. Isso foi com o tempo, né? Eles foram adquiridas. Porque outra também premissa que as pessoas não conseguem ou ainda não entendem do mercado de luxo. O luxo é lindo
ele é maravilhoso, ele é encantador, né? Nós ficamos assim, simplesmente encantados e seduzidos. Contudo, gente, é um negócio. Que Ele lidar com tem que emoção, lucrar, né? É, ele tem que dar lucro. sim. Aquele grande conglomerado, o investidor precisa ter retorno. Perfeito. Entendeu? Então, mas, gente, você que está lá com o encantamento e com o glamour, ok, eu não posso. Eu tenho que entender que tem que dar lucro. Perfeito, isso Né? aí. É isso. Então, É por isso isso aí. que às vezes as pessoas querem fazer coisas, a gente precisa fechar essa equação, Perfeito, né? perfeito. Porque às vezes nós queremos, vamos colocar tudo que tenha sustentável. Isso é possível? Não. Na minha opinião, não. Isso não é possível. Então, essa equação e esse tempo entre o indivíduo ter, né, Sim, a vontade e você concretizar, tem um grande ato aí. olha, Então, a gente tem que lidar com a realidade, né? Então, todas essas outras questões de tipo da ESG. E questões, etc, etc, Loura, etc. não sei se você pode falar, você falou da ESG, e é uma coisa que eu vivi muito tempo e vivo ainda, mas eu vivi mais intensamente há uns 10 anos atrás. E você falou, não, aí eu tô voltando de novo lá, e aí você falou assim que a ESG, ela tem algumas lacunas, e eu vou falar, rasgar o verbo mesmo, Sim. falar, eu acho que não funciona isso. E eu achei bacana você se posicionar, que eu fiquei, isso me questionou, porque eu já vi várias autoridades falando disso, daquilo, e você falou, Elson, vou te falar que isso tem lacunas que não evoluiu. Você pode falar sobre isso? Sim. Porque que... E naquele momento que você me falou, eu comecei a concordar com você, porque nossa, eu não tinha olhado por esse prisma que a Loura tá me falando. É porque a gente não olha muito por esse prisma. Porque todo mundo quer ser politicamente correto hoje. Certo. Isso, para mim, é uma das piores coisas que aconteceu para o mundo. É uma falácia, na sua opinião? Eu acho várias falácias. Eu não vou dizer assim que tudo não pode Perfeito, entendo. ser absorvido. Sim. Evidente que não. É que as pessoas hoje, elas estão tão radicais que elas perderam o equilíbrio, né, de avaliar questões que elas não estão fechadas em si mesmas. Perfeito. Elas perpassam por outras questões, Perfeito. né, humanas, de contextos, tecnológicas, de economia, cultural. Uma grande falácia que foi e que veio agora, né, Certo. abaixo, que são na pandemia. Nós precisamos, né, que fôssemos todos recolhidos e trabalharmos em casa, não foi? Isso. Ok. Foi interessante para aquele momento? Claro. Não era nem uma questão de ser interessante, ela era necessária. Perfeito. Contudo, quando voltamos e tudo, isso foi comprovado que não funciona. Isso mesmo. Não adianta você pegar a sua empresa inteira e pôr em home office, porque o resultado não vai acontecer. Isso é verdade, Loura. Isso já foi provado agora. Isso é verdade. As grandes empresas, né? Sim. Todas estão retrocedendo. Estão retrocedendo. Por quê? Gente, ordem, né? A gente ter ordem, beleza, todas algumas virtudes, Sim. elas são as verdades absolutas. Que não dá pra gente deixar isso, negligenciar isso. Por exemplo, sustentabilidade é uma questão nossa. Sim. Claro que sim, ela é Sim. importante. Governabilidade, sim, mas ela não... Por quem está vindo? Quem está ditando isso? Quem está com essa agenda, né? Quem está essa agenda? Quem é o dono? Dessa agenda, verdade. Quem é o dono? Quem está, né, mexendo, né, os Sim. pauzinhos lá em cima e usando todo mundo aqui embaixo para acreditar e comprar tudo que ele quer que a gente faça. As pessoas precisam começar a se questionar e Perfeito. tentar entender se isso faz sentido para minha empresa, para o meu trabalho. Eu quero contribuir com o mundo, lógico. Eu quero deixar um legado, obviamente. Contudo, eu não posso acatar tudo sem passar por meu filtro. Exato. Então, assim, eu vou ser bem categórico, você falou. Então, assim, a questão do ESG é uma falácia para esse momento. E quando você fala, e eu interpretei do meu jeito, da minha forma de ver o mundo, nós somos seres sociáveis, né? Tem pessoas que, e já foi provado, e agora eu vi alguns estudos pós-pandemia, que as pessoas precisam se interagir e um mecanismo para você interagir é no trabalho, é ali na vivência, trocando ideia com o colega do lado. Então, tudo isso, né, a gente entende que
o mundo foi feito, né? E nós, desde o início lá, nós somos seres que gostam de viver em sociedade. Obviamente que a gente não está falando todo mundo. Tem profissões, né? Que o Lógico, que cara... podem ser mais ou menos adaptáveis. por exemplo, Claro. programador de computador. É os caras que Lógico. trabalham no escuro, trabalham de noite. Beleza. Sim. Mas a grande maioria que tem que lidar com o público ou tem que lidar com, como se diz, de desenvolver um projeto, ele precisa, Sim. né? E aí você vê que o próprio Google já fez isso. Alugou um quarteirão em Nova York e Todas. voltou todo mundo Todo mundo voltou. presencial. Inclusive, assim, aquilo ali era uma necessidade para um momento de mundo. Quando você me pergunta sobre a pandemia, o que aconteceu, o que mudou, o que não mudou. Eu sou extremamente, né, pragmática com as coisas que eu trabalho. E comigo, como pessoa, eu sou pragmática. O ser humano é o ser humano desde que o mundo foi criado. Entendeu? Ele não mudou, As Luana, nossas necessidades básicas, elas são as mesmas, Welson. Elas simplesmente não mudaram. As pessoas achavam que porque veio um vírus ou qualquer outras coisas, como foi lá atrás, Sim. na guerra, na gripe, etc. Por todas as catástrofes que a humanidade passou, isso, a gente pensava gripe espanhola, tudo, né? que iria emergir um novo homem, alguém melhor, né, mais solidário. Não aconteceu. Nós nos tornamos ainda mais, né, divididos. Todo mundo que não se entende, muito menos solidário, né? É mesmo? Então, assim, isso não tem como. Nós somos complexos. Sim. Nós somos seres humanos complexos, mas, ao mesmo tempo, muito simples nas suas necessidades básicas. Perfeito. Então, esperar que, a partir daquilo, vá se transformar e nascer um novo homem, não vai acontecer. Nem antes e nem depois. Até gerou, muito ao contrário, pessoas mais egoístas e mais radicais. Tudo foi muito mais radicalizado. Você acha que polarizou aí essa questão de... Sim, claro. O mundo hoje é totalmente polarizado, né? Eu falo isso com algumas pessoas, na questão do mundo, eu uso uma palavra muito radical, que eu falo que o mundo, para mim, tá? É opinião minha, tá um caos. Sim, nós vivemos o caos. Eu vendo um caos, e eu falo isso em brabo. Eu tô falando isso, que eu tava andando mais Bruna, eu passei uma frente a uma escola, e tinha um rapaz, literalmente, mijando assim e tal. E eu falei, cara, e cada vez, não sei se é eu que tô observando isso demais. E aí, tipo assim, eu falei assim, não, Bruno, nem olha que ele vai brigar com a gente. Mas era um rapaz, aí eu falei, e se eu falar alguma coisa, ele ia acabar, assim, ele tava em frente à escola infantil. Né? Então, Exatamente. assim, não é que cara, tem outro lugar. Então, eu tô falando, você falando de necessidade básica, e eu falo nesse radicalismo meu de falar que o mundo é um caos, porque se a gente não entender qual que é nossos valores, e eu posso pegar brabo para falar isso, né? E eu falo isso no capítulo 2, quais são as responsabilidades enquanto você, enquanto o ser humano, eu tenho 19 anos, quais são as suas responsabilidades? Eu tenho 25 anos, trabalho numa empresa, eu vou fazer carreira naquela empresa. Você tem responsabilidades. Você tem responsabilidade com o que você fala, com o seu ambiente de trabalho, como você se comporta pelos seus hábitos. Então, e hoje, o mundo, eu falo no caos, você acha que tudo na vida a gente tem que responder com sim ou encontrar o melhor caminho, ou às vezes é não e não e não, porque agride os valores. E eu, quando eu falo de valores, é valores bíblicos mesmo, tá, Loura? Sim, com certeza. Né? Para mim é muito importante. Eu acredito que, assim, esse distanciamento das verdades... Perfeito. Tá? A partir do momento que tudo se tornou relativo, o mundo se perdeu. Essa também é a minha opinião. Repete, né? de novo, que eu gostei demais. A partir do momento... A partir do momento que tudo se tornou relativo, o mundo se perdeu. Loura, você falou que alguém me falava no passado. Não, a verdade é relativa. Então... Aonde que a verdade é relativa? Cristo falou isso. Isso. Cristo falou assim, verdade... Nós vemos, todas as pessoas, nós estamos falando em termos de homem. Humanidade. Nós temos verdades absolutas, Perfeito. Assim como eu disse do mercado do luxo, que eles têm verdades absolutas que são inegociáveis. Isso chama-se valores inegociáveis. Olha como eles são antigos. Por que eles sobreviveram? Será que é porque eles negligenciaram os valores deles ou porque eles não seguiram isso?
Claro que sim. Claro que Eles sim, têm óbvio. valores que são inegociáveis. Então, a humanidade, a partir do momento que tudo é relativo... Que a verdade ficou relativa, né? Eu falo muito isso. É porque onde tudo pode, nada pode. Porque você perde. Onde tudo pode, nada pode. E Porque eu não tem ordem. Não tem ordem. Não tem ordem. É o Você caos. É o caos. É isso que é o mundo hoje. Porque tudo é relativo. As pessoas... Eu estou sempre assim. Hoje aqui, nosso bate-papo, ele é a minha visão de mundo. Perfeito. E eu vim para falar sobre isso. Isso, sua né? visão de mundo. E trocarmos essa experiência, né? A partir... Sim, para mim, o relativismo é um mal do nosso tempo. Né? Olha. Esse relativismo, onde tudo que pode... visão interessante. Sim, obrigada. É que onde tudo pode, nada pode. Por quê? Porque você acredita na sua verdade e você defende, acredita nela, então você não tem tolerância para ouvir o mundo do outro, Perfeito. a necessidade do outro. Então, isso que eles chamam que hoje, nossa, o mundo é mais coletivista. É uma outra... Para mim, é uma grande isso falácia também. Não é só falácia, não é uma falácia. O coletivismo, ele é necessário, ele foi deturpado. Deturpado, ok. Ele foi completamente deturpado. Por que ele foi deturpado? Porque nós temos que primeiro cuidarmos do indivíduo. Enquanto nós não cuidarmos dos nossos valores, das nossas virtudes, de nós desenvolvermos isso na gente, nós não conseguimos servir o coletivo. Loura, você falou uma coisa que eu escrevi em Brabo, né? A gente tá aqui com o livro Brabo. E Jesus Cristo, eu vou sempre voltar a Jesus Cristo para falar, porque Brabo também é inspirado nas palavras de Cristo. Cristo falou o seguinte: antes de você ajudar alguém, arrume a sua casa. Olha, exatamente. você acabou de dar uma descrição fantástica. Antes de eu ir pro coletivismo, você que tem eu olho para cuidar do mim, indivíduo. Exato. Que Cristo fala isso: antes de você ajudar, organize sua casa. A sua casa é seu corpo, sua mente, sua mentalidade, seu espírito. O psicológico. Então, assim, isso é um todo. A gente sempre retorna no todo, né? Nós somos sempre um vir a ser. Nós nunca estamos prontos. Nós somos um vir a ser, né? E essa posição de coletivista, ela é arrogante, né? E ela vai contra tudo que você acabou de dizer que Jesus Cristo ensinava. Primeiro, você se tem que desprender da arrogância Perfeito. E ser humilde. Mas para a gente ver essa percepção e se sentir humilde, a gente tem que entender que a gente tem que aprender. Isso. Agora, todo mundo sabe tudo, o tempo todo. Você acha que isso não é um problema do ego de hoje em dia? O ego é muito exacerbado. O ego vem da arrogância, então, do hedonismo. Exato, porque o ego, você fala, não, já sei. Não isso. E quando você fala que você já sabe, aí você cai numa vala comum. Na vala comum. E tem outra questão. Além de você cair na vala comum, porque isso eu já sei, tem uma outra que eu acho mais grave, que é aquilo que eu não sei não é verdade. Olha, aquilo que eu não sei não é verdade. É assim. É por isso do caos, né? A gente o Einstein falava isso, para os né? tempos que você Você disse é tamanho hoje, do seu conhecimento e do seu universo que você vive. Contudo, isso seria interessante se você mantivesse essa perspectiva de que realmente você não sabe. Contudo, hoje, essa polarização e esse extremismo, o que ele não sabe não é verdade e eu também não quero aprender. Essa é a preocupação hoje para o caminho. Então, isso é que eu vejo hoje, que é essa divisão, esse confronto, né? Esse hedonismo, ególatra. E aí você quer exigir que o outro seja solidário, que ele seja... Mas ele não. Ele não precisa. Loura, e aí a gente fala disso, a gente fica até triste, né? Porque é humano, é complexo. Complexo. É complexo. E aí, vamos falar de coisas boas que você falou. Vamos. Você falou pra mim, que falou assim, não, Elson, uma das suas filhas, e você falou isso com um brilho no olhar fantástico, né? Uma das suas meninas, e depois eu vi os comentários fantásticos, né? De
coragem, porque a gente tá falando de brabo. Brabo é coragem. E você contou uma história, eu queria que você... Não precisa contar a história toda, mas tentar resumir. E eu achei, depois eu fui lá, né? Porque eu sou assim, você me sim. conta, eu fui lá. Ai, que bom. E aí, e entrei e vi os comentários de pessoas de lá de Santa Catarina, pessoas lá do Maranhão. Tudo. E aí, você poderia contar essa história, que aí é o lado bom, né? A gente falou, o ser humano é egóico, isso e aquilo, mas tem um lado do ser humano bom. Sim. Que aí acontece, aí pra gente trazer pra a realidade, né? Você poderia contar essa história aí da sua filha aí, que Com o te maior surpreendeu prazer. e a atitude 100% dela, e depois que você viu aquilo, você falou, nossa, acho que eu acertei a mão. Nessa, acertei a mão de ensinar ela a vida Minha inteira. missão está cumprida. Isso, por favor. Essa que é a sensação, né, do pai, da mãe, porque a gente vive para isso, né? Quando você tem a opção, né, de ter filhos. Sua filha é médica, não é isso? Minha filha, que você está se referindo, é a minha mais velha, Ariadne. Ariadne se forma em novembro para medicina. Que legal. Ela até está terminando agora. E ela foi a atitude dela, né, de solidariedade e o movimento que ela fez como voluntária. Agora, para Rio Grande do Sul. tragédia do Rio Grande do Sul. Certo. Né? Então, essa que foi, ela se voluntariou no primeiro momento. E sozinha? Sozinha. Eu estava chegando dessa viagem que você disse, que eu estava na Nova Zelândia, tinha acabado de chegar. E tinha muito pouco tempo e já fui surpresa por essa tragédia, né? Isso me deixou extremamente, né, emocionada com isso, e mexida e tudo. Humana. Né? E ela depois me mandou uma mensagem, ela falou, eu a elogiando, ela falou assim, mãe, o meu lado total, humanidade, eu devo a você. Olha. Então, é lógico que o olho brilha. E aí Loura, você falou que ela organizou... Sim, ela começou com um grupo, no sábado à noite, né? Certo. Logo após, né? Aquela primeira chuva, primeira mesmo. Foi a primeira, né? Um grupo, ela começou, lá se juntou, um pouquinho de pessoas começaram a arrecadar água, né? Porque a água era um bem de primeiríssima necessidade. E esse grupo... Eles dizem que pessoas vivem até 23 dias sem comer. Uma pessoa mas sem água não passa de 8 dias. Olha que loucura, hein? Muito, né? Olha. Posso falar uma asneira, então, mas as pessoas não falam isso. E a pessoa que foi, né? A desgraça que veio, né? Coitada, a tragédia, que a água veio, ela também precisava ir. Olha como é simbólico isso. Né? Você depende da água. A água, ela lava. Né? E ela alimenta tudo. Inclusive... Por isso que nós somos batizados, né? Somos batizados. Na água. Então, é isso mesmo. É porque eu sou católica, né? Sim. E sou praticante. Sim. Porque eu acho que católico que se diz que não é praticante, ele não é católico, né? Então, eu acho até uma incoerência dizer eu sou católica praticante. Não, eu sou católica. Né? Eu espero que todos, né? Enfim, aí a Ariadne se reuniu, eles começaram a arrecadar água. Depois ela... foi tomando uma dimensão muito grande nos grupos, criaram os links e se transformou em 1.000 e tantas pessoas que continuaram. Olha. E ela, né, ficou muito mexida. Ela quis... mamãe, eu acho que eu vou. Tô querendo ir. Quero ser voluntária. Eu vou procurar, Ela por si, né, por conta própria. Ela foi atrás da Cruz Vermelha, da Universidade em Canoas, porque foi a mais atingida. E ela foi, né? Arrecadou medicamentos, tudo sozinha. E foi ter essa experiência, né? De servir. Servir. Então, isso volta agora da essência do nosso assunto, do seu livro, do que eu trabalho, de tudo. O que dá sentido à minha vida? Se você me perguntar agora. Lorenice, qual é o sentido da sua vida? Para mim é servir. Olha, que legal. É o que mais me dá prazer. Cristo é o que dá sentido à vida. Cristo fala assim, ó, a sua intenção menos a ação não é nada. Não é nada. O servir. Muda o jogo, muda tudo, né? Olha que bacana. E quando a gente serve, né, o outro, a gente cresce e você que está recebendo. Não é com quem você está doando. Aquilo ali é a gente. Mas é mesmo, a gente né? se enche, se preenche, enfim... Eu fiquei muito orgulhosa. Ela foi sozinha, ela enviou medicamentos, depois conseguiram até colocar tudo em uma caminhonete. Chegou lá, acabou tudo. Ela foi socorrer, fizemos um Pix, uma campanha. Ela comprou até uma farmácia toda, entregou, se comovendo. Então, assim, eu vi as fotos lá E foi incrível, né? Foi incrível. Por quê? Porque o filho... a gente, às vezes, até diz para ela. A gente, por muitas situações,
ou a gente superestima, Perfeito. ou você também, né, faz a mesma coisa. Você superestima, meu filho, mas é você, está. E por vezes também a gente subestima também. Subestima. Eu sou né? do cara que subestima, não sei porquê. Então, não pode ser assim. Não pode. Né? Mas também nem superestimar. Vamos dar o valor de Correto, cada um, né? o valor correto que tem as coisas, isso né? mesmo. E eu não me surpreendi com a atitude dela. Não foi com isso. A pessoa falou assim, isso deixa a gente orgulho. Todo mundo. É mesmo? Então você não surpreendeu? Foi um orgulho. Eu não me surpreendi. Eu só acho que, para mim, na minha percepção, né, é que ela simplesmente ela foi para o que ela foi criada. Que legal. Então, era uma concretização de tudo que é o ser humano que ela foi preparada para se tornar. Olha que bacana. Foi uma oportunidade para ela se tornar o ser humano que ela é, que ela tem para ser, com todos os potenciais dela, com todos os valores. Então, na minha concepção, é impossível que você possa viver no caos, porque você precisa cultuar, estudar e assim, você tem que prezar pelas suas virtudes. Perfeito. Valores clássicos. Se falasse assim, qual o conselho, né? Que essa palavra é péssima, que ninguém dá conselho. O que você faria neste momento, como você me perguntou, nesse momento agora, eu aconselharia o que eu faço com as minhas filhas. Vamos retornar aos clássicos. Vamos ler grandes homens, grandes exemplos. Alexandre o Grande, Platão, Sócrates. Que legal. Né? Nós temos inspirações Talvez a gente maravilhosas. precisa de mais filósofos hoje em dia do que pessoas, comandantes, né? Porque é o seguinte, porque a gente fala de filosofia e a gente está aqui tendo esse podcast, mas é um pouco de filosofia. A gente traz... Sim, a gente adora, né? A gente traz isso e fala, pô, o que é filosofia? É eu repensar, eu refletir sobre as minhas ações. Sim. Né? E isso, eu falo muito isso na questão do brabo, mas eu trago como responsabilidade. E você falou que hoje as virtudes, né? As virtudes hoje devem, assim, voltar à mesa. Voltar à mesa para o que é virtude, o que é valor. Porque a partir daí eu consigo fazer um mundo melhor. Exatamente, né? por aquilo que você disse do jovem. Nós estamos falando com jovens, né? Sim. Que, principalmente sobre o empreendedor, são jovens que Sim. estão aí, né, para a vida, com ocupando seus lugares. Qual que você tem uma virtude que você tem que desenvolver? Forte, a fortaleza. É a virtude da fortaleza. Porque quando você é forte, você consegue ser feliz, você consegue lidar com frustrações, né? Você aprende com os nãos, você tira, né, ensinamento, resiliência das frustrações, de todos os traumas, que as pessoas adoram hoje. Me gera trauma. O que a gente faz com o trauma? A gente vai lá, bota uma etiqueta nele, né? Fala, quanto me custou de trauma a minha cruz? Quanto que me custou o que eu fiz ou o que o passado fez comigo? Perfeito. Né? Tá bem pago. Então, ok, vamos seguir. Vamos seguir. Né? Até a doutora, a professora Maria Lúcia Helena, ela fala às vezes sobre isso. Gosto né? dela. Então, assim, essa visão, eu faço isso. A gente não pode ficar, né, debruçada no passado, em cima do que eu poderia, do que eu não consegui, dos seus traumas. A gente tem que dizer para aquela etiqueta, você custou tanto, mas que já foi pago. Já foi pago. E está tudo certo, né? Eu falo muito isso para as minhas filhas. A vida não nos deve nada. Muito pelo contrário. Eu tenho uma vida infeliz, a vida não me ajuda, eu sou sem sorte. Não. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Só está na sua cabeça. Você tem que assumir as rédeas da sua vida. E esses valores, né? O autoconhecimento. No seu livro tem a parte que fala sobre o líder e a liderança. Isso, né? isso. O que é importante? Autoconhecimento, autodesenvolvimento. Isso mesmo. Isso que eu quero de um líder. Mais nada. Porque a pessoa que está disposta para o né? Conhecimento e o autodesenvolvimento, ele gosta de servir. Isso é verdade. Todas as pessoas. Verdade. É verdade. Então, assim, se você quer ser líder, aprenda a ter prazer em servir. Você será um melhor líder, né? E liderança, a gente está falando de liderança que é diferente de um gestor. Completamente. Porque hoje você pode comprar um curso de gestor ali na esquina e vou entender de CRM, de sistema, e é importante, mas ali, líder é quando as pessoas resolvem te seguir,
porque elas decidiram isso. E eu vou Inspiração. eu falo isso em Brabo, e eu até, recentemente eu escrevi isso no LinkedIn, em algum lugar. Eu falei o seguinte: as pessoas não amam empresas. Loura. Não. Nenhum ser humano ama empresa. O ser humano ama os seus colegas, os seus pares e seus líderes. O ser humano apaixona pelos seus pares, pelos seus líderes, e depois que eles falam, eu gosto da empresa. Então, a empresa, toda empresa, tem um CPF por trás. Então, quando você fala de liderança, é isso. O cara, ele gosta, né? Ele gosta de estar na empresa, ele gosta de se sentir bem com os colegas, e ele apaixona por líder dele, que automaticamente apaixona para a empresa. Mas eu estou falando de líder, não estou falando de gestor. Então, ser líder, às vezes, é carregar uma pedra muito pesada. Muito pesado. Porque ser líder é você também trazer seus liderados junto, que eles querem te seguir, ok? Trazer liderados mesmo. E também que você falou um negócio fantástico no início da nossa conversa, né? E assim, eu com certeza vou fazer outro podcast com você. Porque é o seguinte, o negócio é tão bom que eu falei, caramba, olha lá. A gente já foi para outros Exato. assuntos, vamos fazer outro mais que obrigada. E aí, só para voltar, né, prazeroso. Loura? E liderança é isso. Eu cuido bem do meu liderado, igual você falou, e você falou isso talvez umas 17 vezes aqui. Eu cuido bem do meu liderado, só que eu não posso esquecer que eu tenho que dar resultado. Porque é o seguinte, não adianta nada também eu liderar, sendo que a empresa também me cobra resultado. Exatamente. Então, eu tenho que fazer essa conexão entre as pessoas que amam estar fazendo, eu trago ela junto e falo, nossa meta, nosso objetivo é esse. Quando eu junto isso, é uma coisa poderosa. Porque a empresa vai bater o resultado que ela precisa. Igual você falou, se não tem resultado no mercado de luxo, não tem como dar certo. E a gente precisa entender que não é luxo. Não é só o luxo. Não é só o luxo. Eu preciso de resultado. E toda empresa precisa de resultado. É isso, né? E liderança, a gente vai... Liderança é isso. É você entender. Wilson, mas eu sou novo, eu consigo ser um líder? Eu sou capaz de falar que não. Porque liderança, igual você falou aqui, Loira. Você falou uma coisa fantástica. Eu preciso de vivência, de execução para me entender. Porque quando eu trato cada ser humano de uma forma única, porque ele é único, não é? Eu trato ele, eu consigo entender, igual você falou. Eu consigo entender ele e ele consigo trazer ele junto para ele ir para o próximo nível. Diferentemente, né? Quando eu não consigo trazer esse cara e aí ele não consegue seguir na carreira ou seguir no negócio. Exatamente. Né? Então, eu entendendo, e Brabo, a gente está falando do livro e todo o meu podcast refere-se a Brabo. E você liderança, né? E liderança, ela passa por esse caminho de ser genuíno. E genuíno não de simplicidade, genuíno de pureza, de valor puro. Com certeza. Você falou de ética, de moral. Né? Então, assim... Então, esses são valores. Inegociáveis, né? São aquilo que a gente chama de que são as verdades absolutas. As verdades absolutas. As verdades absolutas, elas são inegociáveis, né? Mesmo nesse caos, onde todo mundo hoje quer ter direitos. Quer ter direitos. Né? A gente percebe claramente. Perfeito. Todos querem direitos. Só que há uma confusão, na minha perspectiva. Os direitos das pessoas, elas são confundidas com seus desejos. E o direito do outro é abuso. Que legal. Então, a gente precisa, né, pontuar sobre isso. Os direitos... Uma reflexão profunda. O que é um direito? Direito é aquilo que nós temos que o Estado não pode fazer por mim. Perfeito. Ou seja, é a minha vida, a minha liberdade, né? A minha direito à propriedade, a ter onde ficar, onde morar, a me proteger. Isso é direito. Perfeito. Eu tenho direito à vida. Então, o resto já são o quê? Já não são mais direitos. Perfeito. Alguém tem que pagar o meu desejo. Entendeu? Entendi. É isso que as pessoas têm a dificuldade de entender e confundem muito com política, confundem com suas vontades, com as suas militâncias ou com as suas ideologias. Isso está acima de ideologias. Perfeito. Você tem que respeitar. Verdade. Não confunda desejos com direitos. E o direito do outro não pode ser confundido como um abuso. Né? Olha. Hoje é isso, todo mundo faz isso, né? Ele quer tudo defender o coletivo, aquilo que eu te falei, né? Sim. E quando aquilo, o seu direito individual, que é o direito à vida, por exemplo, Sim. que eu defendo,
aí eu já... Não, é abusivo. Entendeu? Porque Entendi. aquilo não vai de acordo com o direito que eu quero. O que a gente não pode esquecer é que alguém tem que pagar a conta do meu desejo, Perfeito. né? Se você E vai pagar, né? Se Não tem jeito. você aceita e se você pratica essas verdades universais, ela vai beneficiar todos. Todos serão beneficiados com isso, né? Legal. Até aquele que quer que seja reconhecido. Por exemplo, eu compreendo que nós temos questões, né, sociais, Sim. econômicas, que de fato precisam ser tratadas de maneira diferenciadas. Ok, mas alguém vai ter que pagar. Não Sim. tem nada de graça, Sim. né? Então, nós temos que entender que aquilo ali já não é um direito. Ah, eu tenho direito, eu quero... É assim que funciona hoje, né? Não, isso não é um direito. Isso é um direito humano. Todo mundo tem esse direito. Então, a minha questão com o coletivismo é esse. Entendi. Se você luta para que aquele seu direito, né, que é o direito universal, que eu chamo, seja atendido, você vai estar incluído nele. Isso aí. Não vai precisar de você brigar ele só para você. Verdade. Nem para sua classe, nem só para isso. Então, vamos lutar todos para sermos todos, termos os nossos direitos respeitados? Que assim todo mundo cresce, né? A gente evolui e também o debate. Isso aí, né? o debate evolui. Loura, nosso tempo está finalizando. Cara, que maravilha. E por isso que passou rápido. Parece que começamos agora. Obrigada. Mas a gente vai ter mais, eu espero, né? A gente vai ter com prazer, essa com prazer. oportunidade. A gente se aprofunda mais sobre o mercado de luxo, que ele é fascinante. Não, com certeza. E ele é muito prático no dia a dia também. Então, assim, é bem interessante da gente entender esses códigos que vieram. Não, sim. Por isso que a gente nem entramos, não, porque eu sei que é um assunto vasto e a gente vai ter oportunidade. Sim. E assim, para a gente finalizar, o que você poderia falar, você que leu Brabo, né, A Essência da Liderança Genuína, o que você poderia falar para esses jovens, né, jovens adultos que estão aí, o que você poderia falar, o que você deixaria de recado, né? Eu sei que é um clichê, mas o que você deixaria de recado para essa juventude, para que eles carreguem isso como uma virtude mesmo? O que eu enxerguei no livro... Isso, que você poderia dar. A partir, né, obviamente, da minha experiência, né? Sim. E do que eu tenho, porque a gente carrega, né, tudo isso. Então, quando eu leio ele, eu estou já observando o que está acontecendo ao meu redor, com tudo que eu trouxe até ali. Uma das coisas que eu acho essenciais é que nós precisamos ter planejamento. Que maravilha. Esse, para mim, é assim, a maior lição, né, do livro, porque isso é muito o que eu pratico no dia a dia. Perfeito. O meu dia, ele é todo cheio de rituais, que eu falo. Que bacana. Eu gosto de rituais, eu gosto de rotina, no sentido de termos tudo organizado. Perfeito. Né? Então, eu tenho todo um planejamento, um plano. Um plano feito, mesmo que ele não seja executado, ele já deu certo, né? Antes da hora, ele já deu certo. Então, as pessoas têm que entender isso. Isso é muito importante, né? Perfeito. E a entender, principalmente para esse jovem, ou para esse líder, ou para esse empreendedor, né? Que ele precisa de repertório. Olha. Não fique míope só naquela sua área. Por que a gente fala que o sarrafo sobe quando Sim. você tem uma experiência e ele não mais retrocede, né? A gente eleva o sarrafo. Perfeito. Porque as marcas ao nosso redor estão nos ensinando. Porque a função básica de uma marca que o empreendedor queira lançar, ou queira que ele fazer, ele tem que entender que ele é que educa. As marcas são educadoras. É você que educa o seu consumidor, o seu cliente. Então, porque lá atrás, todos estão elevando. Você vai a um dentista muito mais bacana, você vai a um posto onde você tem conveniências. Até tempos atrás, gente, nada, não tínhamos nada. Tínhamos aqueles açougue horroroso. Hoje elas são boutiques. Então, não é ele, o nosso concorrente não é o do seu segmento. O seu concorrente é o contexto onde todo mundo está inserido. Olha, que bacana. É observar. Loura, obrigado de coração. Obrigado mesmo por dar essas dicas valiosíssimas, tanto de dica de código, né? Vamos chamar código de luxo, código de ética, código de valores. Isso é importante. E, pessoal, obrigado mais uma vez. Finalizamos aqui mais um
Pod Brabo, que breve estará no Spotify lá. Vai estar também no YouTube, o Elson Barbosa, _ oficial. Vai estar as pílulas pequenas aí para você curtir. E compartilha. Um forte abraço e até mais.